Você já ouviu falar de uma cidade onde pessoas entram e simplesmente desaparecem? Não é uma história inventada para assustar turistas. No meio do deserto do Irã, existe um lugar que por décadas tem sido evitado por moradores da região. Um lugar cercado por histórias estranhas. Uma cidade antiga, silenciosa, quase esquecida pelo tempo. E segundo algumas pessoas que passaram por lá, algo naquela cidade não gosta de visitantes. Essa história envolve um lugar real, um lugar chamado Khal-e-Jeni, localizado na região desértica de Tabas, no Irã. O nome pode ser traduzido de forma aproximada como o Vale dos Jinn. Para entender por que esse lugar ganhou esse nome, precisamos voltar muitos séculos. No folclore persa e em tradições do Oriente Médio, existe uma criatura muito conhecida, os Jinn. Muitas pessoas no Ocidente conhecem essas criaturas como gênios, mas nas histórias originais, eles não são como os gênios de desenhos animados. Segundo antigas tradições islâmicas e persas, os Jinn são seres feitos de fogo invisível. Eles vivem em um mundo paralelo ao nosso. Alguns são neutros, alguns são bons, mas muitos são perigosos. E segundo antigas histórias contadas em vilarejos do deserto, alguns lugares do mundo seriam portais naturais entre o nosso mundo e o deles. Khal-e-Jeni é um desses lugares. A paisagem da região é estranha. Formações rochosas enormes, esculpidas pelo vento durante milhares de anos. Cavernas profundas, passagens estreitas e uma série de túneis naturais que atravessam a rocha. À primeira vista, parece apenas um lugar incomum, mas moradores da região contam histórias muito mais antigas. Eles dizem que durante a noite, sons estranhos ecoam entre as rochas, sons que não parecem vento, sons que parecem vozes. Algumas pessoas dizem ouvir passos, outras dizem ouvir algo chamando seus nomes. Durante séculos, pastores que cruzavam a região evitavam passar por ali depois do pôr do sol. E quando perguntados por quê, eles sempre davam a mesma resposta: esse lugar pertence a eles. Durante muito tempo, essas histórias ficaram apenas no folclore local, até que exploradores e viajantes começaram a visitar o local, principalmente a partir da década de 1900. Fotógrafos e aventureiros começaram a se interessar pelas formações rochosas únicas da região, e alguns decidiram passar a noite ali. Foi aí que começaram a surgir relatos estranhos. Um dos relatos mais conhecidos envolve um pequeno grupo de viajantes que decidiu acampar no vale. Eles chegaram ao local no final da tarde, montaram barracas, exploraram algumas das cavernas próximas. Tudo parecia tranquilo, até que a noite chegou. Segundo um dos relatos que circularam na internet anos depois, os sons começaram pouco depois da meia-noite. Primeiro parecia apenas o vento, mas logo ficou claro que não era. Ecos estranhos percorriam o vale, como se algo estivesse se movendo entre as cavernas. Um dos viajantes disse ter ouvido passos leves, caminhando sobre pedras. Eles pensaram que poderia ser algum animal, mas quando apontaram as lanternas, não havia nada ali. A sensação de estar sendo observado começou a crescer, mesmo sem ver ninguém. Na manhã seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Um dos integrantes do grupo havia desaparecido. No começo, eles acharam que ele tinha saído para caminhar, mas depois de algumas horas, perceberam que ele não estava em lugar nenhum. Eles procuraram pelas trilhas, pelas cavernas. Chamaram pelo nome dele, mas não encontraram nenhuma resposta, nenhum rastro, nenhuma pista. Eventualmente, eles voltaram para a cidade mais próxima e reportaram o desaparecimento. Uma pequena equipe de busca foi enviada, mas depois de dias procurando pela região, nada foi encontrado. Nenhuma mochila, nenhuma pegada, nenhum sinal de que aquela pessoa estivesse ali. Esse não foi o único relato estranho ligado ao local. Alguns fotógrafos que visitaram Khal-e-Jeni afirmam que durante a noite, coisas incomuns acontecem. Luzes que aparecem entre as rochas, sombras que parecem se mover, sons que ecoam nas cavernas, mesmo quando não há vento.
Uma teoria simples diz que tudo isso pode ser explicado pela própria geografia do lugar. As cavernas criam ecos incomuns. O vento passando pelos túneis naturais pode produzir sons estranhos. E a escuridão do deserto pode facilmente enganar os olhos. Mas outras pessoas não acreditam que seja apenas isso. Segundo algumas tradições locais, Kalenjin não é apenas uma formação geológica. Seria um lugar onde o mundo dos Jinn se aproxima do nosso. Nas histórias antigas, os Jinn vivem em ruínas, em cavernas, em desertos isolados, exatamente como aquele lugar. Algumas dessas histórias dizem que os Jinn podem observar os humanos, mas os humanos raramente conseguem vê-los, a menos que eles queiram. Moradores mais antigos da região contam que seus avós já falavam sobre aquele vale. Eles diziam que era possível sentir uma presença ali, como se algo estivesse sempre observando. Algumas pessoas que passaram uma noite no local relatam algo curioso. Uma sensação constante de inquietação, como se o lugar não quisesse que você estivesse ali. Alguns dizem que tiveram sonhos estranhos durante a madrugada. Sonhos em que caminhavam pelas cavernas, seguindo vozes que chamavam seus nomes. Outros afirmam que acordaram no meio da noite, com a impressão de que alguém estava parado perto das barracas. Mas quando olhavam, não havia ninguém. Talvez tudo isso tenha explicações naturais. Talvez seja apenas o efeito psicológico de estar em um lugar isolado, no meio do deserto, cercado por histórias antigas. Mas existe uma razão pela qual muitos moradores da região ainda evitam aquele lugar, especialmente depois que o sol se põe. Porque, segundo as histórias mais antigas, os Jinn não gostam de visitantes. E às vezes, quando alguém entra no território deles, essa pessoa nunca mais encontra o caminho de volta. Hoje, Kalenjin se tornou um destino curioso para aventureiros. Alguns visitam durante o dia para explorar as cavernas e fotografar as formações rochosas, mas poucos ficam ali durante a noite. E os moradores locais continuam repetindo o mesmo aviso que existe há gerações. Se você visitar o vale, vá embora antes que o sol desapareça no horizonte, porque depois que a escuridão toma conta do deserto, algumas pessoas dizem que o vale já não parece o mesmo lugar. As sombras parecem se mover entre as rochas. Os sons começam a ecoar pelas cavernas. E a sensação de estar sozinho desaparece completamente. Talvez seja apenas o vento. Talvez seja apenas a imaginação. Ou talvez aquele vale realmente pertence a algo muito mais antigo. Algo que sempre esteve ali, observando, esperando. E que de vez em quando leva alguém embora para o mundo que existe, do outro lado das cavernas.